Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Alô, amigos da Web Rádio Cristo Consolador, irmãos de Ideal Espírita, estamos iniciando o programa Revirando o Baú de Chico Xavier. Esse programa que traz orientações, estudos, reflexões, né, das obras de Chico, dos causos, das palestras, né, acontecimentos narrados aí pela literatura, ou mesmo palestras do nosso querido Chico Xavier. Nós agradecemos sempre a Deus, a Jesus, né, as oportunidades. Em primeiro lugar, a Deus pela vida, pelas oportunidades. Ao nosso mestre Jesus, por ser nosso guia e modelo. Aos amigos espirituais, por sempre nos intuir e nos incentivar na caminhada. E a todos os amigos que nos acompanham aqui pela Web Rádio Cristo Consolador. Nos vê, nos ouvem aí, através da sua programação. E tem também toda a sua programação direcionada ao canal do YouTube, onde você pode acessá-la, tirando aí, digitando @Web Rádio Cristo Consolador, e você vai direto ao YouTube, tendo aí toda a programação da Web Rádio Cristo Consolador, né, à sua disposição aí para você compartilhar, para você refletir, para você estar sempre nos auxiliando. Então a gente agradece a Deus e já deixa aí para você que vai estar conosco, né? Esse programa está sendo gravado. Para você que vai estar conosco, deixamos aí um bom dia, boa noite, boa tarde, não importa o horário. Você é sempre bem-vindo a esse canal. E a gente pede que você se inscreva, que você ative o sininho, para que o YouTube possa também divulgar os nossos áudios, nossos vídeos aí, ok? Lembrando que o canal da Web Rádio Cristo Consolador é 100% espírita, mas a gente aborda assuntos diversos aqui com muito respeito em relação às irmãs de religião, em relação às doutrinas, tá? O princípio de tudo é respeitarmos, né? Então, fica aí o nosso abraço, o nosso carinho. E como diz o nosso irmão Bezerra de Menezes, qualquer trabalho antes carece de uma prece, de uma leitura, né? Uma leitura de uma página de um pequeno livro. Nós tiramos aqui do livro Sinal Verde, André Luiz, né? E a leitura intitulada No Recinto Doméstico. Bondade no campo doméstico é a caridade começando em casa. Nunca fala aos gritos, abusando da intimidade com os entes queridos. Utilize os pertences caseiros sem barulho, poupando lá a desequilíbrio e perturbação. Aprenda a servir-se, tanto quanto possível, de modo a não agravar as preocupações da família. Colabore na solução do problema que surja, sem alterar-se na queixa. A sós ou em grupo, tome a sua refeição sem alarme. Converse edificando a harmonia. É sempre possível achar a porta do entendimento mútuo quando nos dispomos a ceder de nós mesmos em pequeninas demonstrações de renúncia a pontos de vista.
Quantas vezes um problema aparentemente insolúvel pede tão somente uma palavra acalmante para ser resolvido? Abstenha-se de comentar assuntos escandalosos ou inconvenientes. Em matéria de doença, fale o estritamente necessário. Procure algum detalhe caseiro para louvar o trabalho e o carinho daqueles que lhe compartilharem a existência. Não se aproveite da conversação para entretecer apontamentos de crítica ou censura, seja quem seja. Se você tem pressa de sair, atenda a seu regime de urgência com serenidade e respeito, sem estragar a tranquilidade dos outros. Olha, muito importante, né, essa mensagem, que a gente possa refletir sobre ela. Debaixo do mesmo teto, inicia-se um aprendizado mútuo, né? Nós trazemos aí para a nossa vida experiências que vamos vivenciá-la na sociedade, né, com a comunidade, com as pessoas. É dentro desse agrupamento que nós chamamos de família, como diz Joana, esse mundo em miniatura, né, que nós temos como agrupamento em família, nós vamos aprendendo a conquistar esses valores que tanto nós precisamos uns para com os outros. O amor mútuo, a compreensão, a tolerância, a aceitação diante daquilo que nós não podemos mudar. Muitas coisas nós não mudamos de um dia para o outro, nem nós, nem temos a pretensão de mudar alguém. Quando a gente busca um pouquinho de conhecimento, a gente já começa a entender que nós não temos poder de mudar ninguém, né? Nós temos poder de mudar a nós mesmos. Então nós vamos refletindo, meditando, pensando, né? Trazendo a nossa consciência à tona, revirando os escombros, percebendo onde estão as nossas falhas, corrigindo-as de modo tranquilo, sem né, desespero, sem remorso, né? E nós vamos melhorando a nossa condição. Nessas condições, nós vamos também abrindo um campo de vibração muito grande em volta de nós. Começamos a atrair espíritos por afinidade. Nós somos ligados por afinidades. E essa afinidade começa a nos trazer irmãos espirituais que estão comungando das mesmas ideias e começa a nos auxiliar no entendimento. Começa a nos auxiliar a nossa proposta de vida. Então, é por isso que é necessário a gente excluir do nosso vocabulário palavrões, palavras de baixo calões, né, agressões verbais. Então, nós temos que aprender isso. Nós vamos aprendendo. Esse é o papel, né, e de grande relevância que a doutrina vem nos ensinando no dia a dia. É o nosso comportamento, né, a nossa conduta, as nossas atitudes. Nós começamos a agir e interagir com nossos irmãos de forma serena, de forma branda, de forma tranquila, né, deixando das palavras impensadas, né, das palavras abruptas que de repente nós falamos e depois pensamos, né, para corrigir. Não, na verdade nós temos que pensar para depois falar, já corrigindo antes de delas ser acessadas, né, pelos nossos ouvintes. Isso é muito bom. Então, agradecendo aí por mais essa mensagem na comunhão do lar, nós vamos levando os nossos pensamentos, a gratidão a Deus pela vida, pelas oportunidades, a Jesus por ser nosso modelo e guia, e aos amigos espirituais por nos incentivarem, nos intuírem, estar sempre conosco, né? Lembrando que eles nos auxiliam, mas o papel principal é o nosso papel. Assim nós agradecemos aos irmãos também, encarnados, desencarnados, e assim nós te agradecemos, Senhor, e te pedimos, ser conosco durante toda a nossa existência, ser conosco, nos intuindo, nos auxiliando, edificando os teus ensinamentos no nosso coração e na nossa consciência. Assim, Senhor, nós te agradecemos e te louvamos. Lembrando sempre da oração principal, que nos ensinaste no meio da multidão, quando ensinou todo mundo a orar, dizendo assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino,
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas e ensina-nos a perdoar os nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Porque é teu poder e o reino e a glória hoje e por todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças ao nosso Mestre Jesus. Muito bem, meus irmãos, nós estamos hoje na sexta parte, né, do livro Boa Nova. Este livro que é um livro de recomendações para nossas leituras, para as nossas reflexões, para o nosso aprendizado, né? Então nós recomendamos, né, especialmente a você que estuda o Evangelho, a você que busca falar da passagem de Jesus, dos seus discípulos. E este livro aqui, através da psicografia do nosso querido Chico Xavier e o irmão Humberto de Campos, ele traz aqui minúcias, né, detalhes da passagem dos apóstolos, das orientações de Jesus. Então é um ótimo livro para a gente refletir. Nós estamos no capítulo 13, né? Esse capítulo 13, ele já vem falar do pecado e punição. Se você quiser acessar os outros capítulos, né, estão lá, né? Resumo muito simplório, resumo muito palavras, né, no nosso entendimento simples, mas que nos traz aí reflexões às vezes do texto para que a gente possa aprender um pouquinho mais, né? O Evangelho sempre é bom a gente estreitar, né, o aprendizado com o Evangelho. E cada vez que nós encontramos esse aprendizado, o Evangelho de Jesus, ele nos alinha nossas percepções, nosso entendimento, o nosso comportamento com a doutrina dos Espíritos, né, e com o Evangelho de Jesus. Então, né, esse é o objetivo por qual nós estamos sempre procurando refletir, quando na verdade nós estamos aprendendo. Todas as vezes que nós vamos lendo um livro, nós vamos tirando novas reflexões, abrindo novos horizontes na nossa mente. Então, o título é Pecado e Punição. E assim, logo que Jesus perdoou a mulher flagrada em adultério, João indagou-lhe por que não condenara a meretriz de vida infame. Jesus fixou bem o discípulo e redarguiu: quais as razões que aduzes em favor dessa condenação? Sabes o motivo por que essa pobre mulher se prostituiu? Terás sofrido alguma vez a dureza das vicissitudes que ela atravessou em sua vida? Ignoras o vulto das necessidades, das tentações que a fizeram sucumbir a meio do caminho? Não sabes quantas vezes tem sido ela objeto de escárnio dos pais, dos filhos e dos irmãos das mulheres mais felizes? Não seria justo agravar-lhe os padecimentos infernais da consciência pesarosa e sem rumo. Bom, só nesse trecho, meus irmãos, de leitura aqui do início, do primeiro ponto do parágrafo do livro, Jesus já deixa uma lição para nós, interessante, para a gente pensar, para a gente parar, para a gente ouvir, para a gente entender, para a gente respeitar, né? Às vezes nós nem concordamos com a ideia do outro, mas será que nós respeitamos? E aqui Jesus traz várias perguntas ao seu discípulo, né? Seu discípulo João, as questões dos motivos por que levaram aquela mulher a cometer o adultério. Muitas das vezes ela foi adulterada, ela foi adúltera da própria família, do próprio cônjuge, das próprias pessoas na convivência, né? Às vezes nós
Nós falamos, mas fulano matou alguém, ciclano mata alguém. Mas será que nós também não matamos alguém? De uma forma ou de outra? Sorrateiramente? De repente a gente mata uma esperança, a gente mata uma fé, uma oportunidade do outro prosperar, progredir. Então é preciso a gente entrar nessa questão e nos colocar ali, mas não como vítimas, né? Colocar também como algozes. Né? Às vezes nós interferimos de forma tão negativa na vida do outro, né? E queremos julgá-lo, esquecemos, e queremos ser melhores, e queremos ser, né, ter condições de talvez superioridade, que não existe na realidade. Talvez nós estamos maquiando a nossa própria consciência para fazer um pré-julgamento, para julgar alguém. Né? E, então, nessa lição que Jesus claramente deixa bem explícito aqui, atira a primeira pedra aquele que nunca errou, que nunca pecou, lembrando no sentido de pecar é errar. Aquele que nunca errou, e quem de nós não errou? Então Jesus deixa aqui essa lição de sofrimento que aquela mulher poderá ter trazido àquela mulher esses desafios. E eles cobravam essa lei de Moisés. Né? Essa lei de Moisés já vinha lá do tempo de Moisés, essa lei de apedrejar as prostitutas, as mulheres de má vida, como era tida naquela época. Né? Mas a má vida era só delas? Com certeza não. Né? As adúlteras, os adúlteros da vida eram só as mulheres? Não. E os homens? E as pessoas que conviviam com essa mulher, como Jesus traz aqui bem claramente, nessa lição, nessas questões formuladas a seu discípulo. Então vamos lá. Na sequência, o mestre esclareceu que em todos os planos da vida, o Instituto da Justiça Divina funciona. Naturalmente, com seus princípios de compensação. Cada ser traz consigo a fagulha sagrada do Criador e erige dentro de si o santuário de sua presença ou a muralha sombria da negação. Contudo, só a luz e o bem são eternos. Assim, o mundo é uma vasta escola onde todas as criaturas se reabilitam da traição dos seus próprios deveres. E o Evangelho traz ao homem enfermo o remédio eficaz para que todas as estradas se transformem em suave caminho de redenção. Mais uma sequência de reflexões para nós, né? Quando Jesus ele fala sobre esse instituto de justiça divina, sobre as oportunidades que nós temos. O que nos diz a doutrina sobre isso? Qual é o objetivo de estarmos aqui, de ter encarnado, reencarnado? Né? Qual é dessa nossa experiência como ser espiritual que somos no corpo, na matéria? Qual é o papel a desenvolver? É evidente que é evoluir, é a evolução. Trazemos na nossa memória etérea, na nossa consciência etérea, né? Que é chamado o grande livro da vida, trazemos todos os compromissos assumidos. Retomando, mais uma vez aqui, de onde paramos. Encontramos com um ideal, com um objetivo, e dali para frente vamos relembrando, como diz André Luiz. Em determinado momento, André Luiz vai dizer que nós aprendemos muito pouco, mas que nós relembramos tudo aquilo que já tinha gravado, que já tinha vivenciado e vivido em experiências pretéritas. Né? Então nós vamos relembrando, como relembrar, nós vamos tendo o sonho, o papel da mediunidade, as orientações espirituais, as leituras edificantes. São processos que nós vamos absorvendo aos poucos, e a nossa mente ela começa a jogar dos escombros, como diz os irmãos espirituais, começa a trazer para o consciente, né,
a mente ativa do dia a dia ali, tudo aquilo que nós precisamos relembrar. E aí nós vamos vivenciando, nós vamos modificando o nosso panorama de vida. Nós vamos entendendo qual é verdadeiramente o nosso processo. Nós vamos interiorizando o Evangelho, quando a gente começa a ler o Evangelho, começa a buscar a doutrina como essa fonte, essa filosofia de vida, mas não só para vivenciar, mas para trabalhar, para exercitar, para trocar ideias com os nossos irmãos. E quando eu falo em irmãos, eu estou abrangindo a humanidade para, sabe, para servir como Jesus nos ensina. Nós vamos melhorando a nossa percepção espiritual. Nós vamos abrindo o nosso próprio caminho. Nós vamos caminhando com a espiritualidade. São essas as ferramentas, os meios da gente conviver harmoniosamente conosco e com todos aqueles que nos buscam, porque já nos buscam por essa ligação do bem. Então, vamos esquecer qualquer ar de superioridade. Não vamos desviar do nosso caminho porque o irmão necessitado está ali. Ou porque o irmão embriagado está ali, ou porque nós estamos vendo coisa que nós não compactuamos, mas nós passamos sim. Ninguém foge dos desafios. Temos que enfrentá-los. Então, para viver o sabor dos caprichos próprios. Tá bom. A lição de Nicodemos. Nicodemos, fariseu notável, pelo coração bem formado e pelos dotes da inteligência, perguntou a Jesus quais os recursos de que deveria lançar mão para conhecer o reino de Deus. Primeiro que tudo, Nicodemos deveria lançar mão. Primeiro que tudo, Nicodemos disse-lhe o mestre: não basta que tenhas vivido e interpretar a lei antes de raciocinar sobre as suas disposições. Deveria ter-lhe sentido os textos. Mas, em verdade, devo dizer-te que ninguém conhecerá o reino do céu sem nascer de novo. Bom, não basta que tenhas vivido, né, a interpretar a lei. E o que é que nos ensina o querido apóstolo Paulo? Tirar do texto, vivificar no espírito. A letra é morta. O espírito vivifica. Como é que nós vivificamos os ensinos de Jesus no nosso evangelho? Do nosso evangelho no dia a dia, na nossa vida? É exatamente com essas experiências que nós vamos transformando, com essas experiências que nós vamos levando adiante, pelo caminho, aprendendo e ensinando, servindo, é que somos servidos. Fazer as coisas sem a pretensão de receber qualquer bajulação, qualquer elogio. Servir por servir. Esse é os ensinos de Jesus. E aí explicou Jesus. O corpo é uma veste. O homem é seu dono. Toda roupagem material acaba rota. Porém, o homem que é filho de Deus encontra sempre em seu amor os elementos necessários à mudança do vestuário. A morte do corpo é essa mudança indispensável. Porque a alma caminhará sempre, através de outras experiências, até que consiga a imprescindível provisão de luz para a entrada definitiva no reino de Deus, com toda a perfeição conquistada ao longo dos rudes caminhos. Né? Jesus já aqui, já entre linhas,
já deixam bem clara a questão da encarnação, né, da reencarnação, das oportunidades que nós temos de pegar o nosso cajado, o nosso fardo, e seguir, nos ensinando, falando também da questão da morte do corpo físico. É isso. Isso é falado desde o tempo de Jesus. E escancaradamente, século XVIII, século XIX, vem aí. Ensinamentos da doutrina. Kardec trazendo claramente, bem especificado, tudo o que nós precisamos entender para caminhar nesse processo, né? Desses caminhos rudes, como diz o próprio texto aqui. Porque não somos todos iguais no mundo? Porque existem aqui belos jovens ao lado de aleijados e paralíticos? Cada alma, asseverou Jesus, conduz consigo mesma o inferno ou o céu que edificou no âmago da consciência. Seria justo conceder-se uma segunda veste mais perfeita e mais bela ao espírito rebelde que estragou a primeira? Que diríamos da sabedoria de nosso Pai se facultasse as possibilidades mais preciosas aos que se utilizaram na véspera para o roubo, o assassínio e a destruição? Os que abusaram da túnica da riqueza vestirão depois as do fámulo e escravos mais humildes. Com as mãos que feriram, pode vir a ser cortadas. Aqui, em outras palavras, né, ação e reação, né, que nós temos que entender que tudo que plantamos, nós colhemos. É como nós estamos cansados de ouvir, ninguém é obrigado a colher nada. Mas uma vez plantou, vai colher sim. De acordo com o seu plantio. É a lei de semeadura. Então, meus irmãos, nós temos que buscar, sempre olhar as coisas aos nossos redor com os olhos do amor. Com os olhos do Cristo, com os olhos do bem. Por mais que as situações sejam difíceis, que nos pareçam impossível os nós ser desatados, nós temos que tentar agir sempre no campo do bem. Nem sempre é possível, nem sempre nós conseguimos. Mas quando nós estamos buscando, pleiteando esse comportamento, nós não estamos sozinhos. E Jesus está conosco, pode ter certeza. Então nós vamos melhorando o ambiente, nós vamos melhorando, né? Melhorando as situações. E aí nós começamos a implantar esse reino sem temor, sem o medo excessivo. Medo faz parte da nossa vida. Mas tem um controle sobre isso. Ele não pode ser exagerado. E o desconhecido, às vezes, traz esse medo exagerado. Nós precisamos controlá-las. Nós precisamos ter ciência. Até onde nós vamos ou recuamos. E dentro dessa lei aqui, se hoje eu sou um patrão, eu tenho subordinados para me auxiliar a crescer em todos os aspectos da vida. Meus funcionários deixam de, hoje, e até o ambiente do trabalho já começa a entender isso, deixam de ser operários
passando a ser colaboradores. E é isso. O sentido da vida é isso. Nós temos colaboradores. Se eu sou um funcionário, um colaborador, eu tenho que zelar, que cuidar, que desvelar todo o zelo, o vínculo com esse meio empregatício, com esse patrão, com essa empresa, porque é dali que eu retiro o meu sustento e provém todas as minhas necessidades na minha casa, na minha vida. E aí é que entra o grande macete da vida. É que eu estou aplicando bem o meu aprendizado para uma futura encarnação. Eu já tenho melhores condições de lidar com tudo. Eu estou aprendendo. Por isso que o próprio texto fala que essa é a escola. As minhas notas começam a fazer diferença para o futuro. Jesus enfatizou muito que colocava o amor acima da justiça do mundo, ensinando que só se cobre a multidão de pecados se nos prendermos à lei de Talião. Jesus enfatizou muito que colocava o amor acima da justiça do mundo, ensinando que só ele cobre a multidão dos pecados. Se nos prendermos à lei de Talião, observou Cristo. Somos obrigados a reconhecer que onde existe um assassínio, haverá, mais tarde, um homem que necessita ser assassinado. Com a lei do amor, porém, compreendemos que o verdugo e a vítima são dois irmãos, filhos de um mesmo pai. Basta que ambos sintam isso para que a fraternidade divina afaste os fantasmas do escândalo e do sofrimento. Portanto, essa lei, ela é transformada em lei de ação e reação, não lei de Talião, porque era dente por dente, olho por olho, ou seja, se tiraram, sei lá, ceifaram a minha vida, necessariamente precisava ceifar a vida do outro. Né? Jesus ensinando que não. E a grande lei de atenuância, né, que a lei do amor, ela atenua as complicações, os casos, né? Melhorando. No livro A Vida Escreve, se não me falha a memória, Hilário Silva, sobre o espírito, mas se não me falha a memória, Hilário Silva. Ele vai falar da história de Saturnino. É um capítulo onde ele narra a história de Saturnino. E ele vai dizer que Saturnino era um senhor de escravos, que como forma de punição, os escravos fujões, né, os escravos que debandavam da sua propriedade, ele mandava capturá-lo e ali ele que na sua moagem de cana nos engenhos, ele mandava que os escravos perdessem o seu braço direito. Era enfiado o braço direito junto com a moagem, junto com a cana, e aquilo, né? Ali tinha situações de escravos que ficavam aleijados, outros até morriam diante de infecções, e assim por diante. Foi acontecendo até que chega o desencarne para esse dono de engenho. E ele, no plano espiritual, claro, ele depara logo com a situação de escândalo que ele cometeu. Né? Na visão dele, ele só via a garapa da cana toda melada de sangue, os escravos gritando e passando pelos... Né? Estou falando aqui com palavras minhas, tá? Então, pela misericórdia, que Deus não desampara ninguém, de tanto ele clamar, de tanto ele pedir, é concedido a encarnação para ele. Só que ele assume um compromisso ao encarnar que ele ia perder o mesmo braço, que era o braço
direito, a qual ele havia tirado de muitos dos seus escravos da época. Né? E aí Saturnino encarna. Mas ao encarnar, Saturnino é recebido por uma família do bem, de bem. Uma família que prossegue trabalhando, auxiliando, uma família, né, equilibrada. Saturnino, desde pequeno, ele já vai criando num lar, num ambiente de, de fraternidade, um ambiente bem tranquilo, e ele começa a receber essa educação, né, e começa ele começa a ser um menino muito prestativo, desde criança. Começa a servir a auxiliar, todo mundo gostava e todo mundo admirava. E vira como diz no jargão popular, um baita homem. Mas um dia Saturnino está na indústria e todos os colegas adoram Saturnino porque ele é um servidor, não pode ver ninguém com um desafio que ele está sempre auxiliando ou procurando auxiliar. Saturnino vacila na máquina que ele operava e a máquina tira seu dedo mindinho, né? Nossa, causou um alarido, um escândalo, todo mundo, nossa, logo Saturnino, que é um homem muito dedicado, prestativo. Bom, mas aí à noite no centro, Saturnino participa de um trabalho espiritual e o mentor chega e diz: lembra-te, filho, que foi um compromisso onde você pediu para perder o braço. Mas por tudo que você dedicou, o amor, por tudo que você vem fazendo em prol do semelhante, em prol de você mesmo, é a lei de atenuante. Você não precisou tirar o teu braço, você perdeu somente o dedo mindinho. Então, meus irmãos, veja essa lei de atenuante que nós estamos falando. Fica lá no livro, para quem quiser pegar na íntegra, completinha a história, A Vida Escreve, de Chico Xavier. Não me lembro o capítulo, mas está lá essa história. Tá bom? Então aqui a gente vê, não existe mais a percepção do Evangelho. Jesus ensinou que não existe lei de talião. Não existe olho por olho e dente por dente. Mas será que nós aprendemos a lição? Será que nós já aprendemos também a perdoar os nossos ofensores, como nos diz o Evangelho? Como nos ensina o Evangelho de Jesus? Ou nós ainda estamos presos às questões dessa lei? Nós já falamos aqui sobre o perdão desse próprio livro. Perdão das ofensas. Então, nós temos que recordar que não podemos, de forma alguma, dentro do nosso processo, dentro da nossa vivência, recolher mágoas, guardar rancores, olhar para o nosso irmão com olho de desdém. Todos nós somos doentes. A grande lição é que todos nós somos doentes. Mas como? Se não fosse assim, aqui não estaríamos. Então nós estamos, de uma forma ou de outra, aprendendo a nos curar espiritualmente. Fica aí as nossas reflexões do capítulo, né, de hoje. Lembrando a você que você pode nos auxiliar também, deixando seu comentário, deixando suas reflexões, né, lá no canal do YouTube. E a gente agradece a Deus, a Jesus, e convidamos a todos aí nesse momento, fazer as nossas preces finais, fazer as nossas vibrações. Lembrando que amanhã, às 8 da manhã, eu, Kátia, Marília, estamos aqui refletindo sobre um pequeno trecho do Evangelho, sobre um item do Evangelho, todas as segundas, às 8 da manhã. Então fica aí o nosso fraterno abraço a todos, com os desejos de que Jesus ilumine a sua família, o seu lar, o seu ambiente de trabalho,
Convido você a orar um pouco. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse momento. Te pedimos, Senhor, que as nossas vibrações de amor, de paz, de luz, sejam jogadas nas correntes espirituais do bem, entrelaçando essa corrente que auxilia a humanidade. Vamos buscando lembrar daqueles nossos irmãos que passam pelos desafios, das tragédias causadas pelo meio ambiente, das guerras travadas pelo homem, dos acidentes provocados. Assim, Senhor, nós te pedimos. Deixe que seus mensageiros nos auxiliem na caminhada, nos ensinando. Possa trabalhar conosco na paciência, no bem, na tolerância, no amor, no perdão das ofensas. Coloque na mesa dos nossos irmãos que nada têm o alimento da sua subsistência, sanando a fome e a sede física e espiritual. Senhor Jesus, nós te agradecemos e te pedimos, ser conosco hoje e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que a paz e o amor de Jesus estejam em todos os corações, hoje, amanhã e sempre. Paz e luz. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.